Amém, a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com as irmãs, né? Estive impossibilitada de estar com vocês aí hoje, infelizmente, né? Mas felizmente, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem guardado as nossas vidas. Aqui em casa estamos ainda um pouco, né? Todos com sintoma gripal, mas nós cremos na soberania do Senhor. E o mais importante é que Deus tem cuidado de nós. Eu queria muito estar com as irmãs aí, só Deus sabe como que o meu coração está. Mas eu creio que o Senhor fará grandes coisas na vida de vocês aí, amém? Eu desde já quero agradecer a oportunidade dada pela irmã Cleuseli mais uma vez. Muito obrigada, irmã. Que Deus abençoe. Eu louvo a Deus pela vida da irmã, porque a irmã é uma pessoa assim maravilhosa, sabe? É uma pessoa que nesse ano que a gente ficou na frente, né, eu nunca senti diferença de líder para vice-líder. A irmã, sempre tudo que a irmã fez, a irmã mandava mensagem, a gente conversava, né, as ideias que eu tinha, eu conseguia colocar também. A irmã nunca me chamou só porque a irmã precisou. Eu consegui caminhar, né, nós conseguimos caminhar juntas. E apesar de não termos feito tudo aquilo que o Senhor tinha colocado nos nossos corações, nós louvamos a Deus, porque estamos finalizando um ano bem, com saúde, né? Certo que foi um ano muito difícil, mas se nós ainda estamos aqui é porque o Senhor Jesus tem um propósito para as nossas vidas. E eu quero louvar e engrandecer ao Senhor pela sua vida, irmã Cleuseli, que Deus te abençoe, abençoe o seu lar. O Senhor sabe, né? Às vezes, todas as vezes que a gente conversava, o Espírito Santo, ele sempre deixava isso bem claro, né? Do quanto que a gente ama trabalhar com esse ministério de mulheres, né? Tanto eu quanto a irmã. E, assim, eu fico muito feliz de Deus ter nos dado essa oportunidade e que, se Deus quiser, né? Quem sabe um dia a gente consiga terminar de fazer aquilo que começamos, né? O Senhor sabe de todas as coisas e eu creio que Deus nos dará mais oportunidade. Mas muito obrigada pela confiança, pelo carinho de sempre. E agradeço às irmãs também, né? Eu brinco com a Lene e falo, Lene, só vocês somente que gostam de me ouvir. Ela quer nada até, começa a rir. Porque essas oportunidades que nos fazem crescer ministerialmente, né? E assim, eu louvo a Deus pela vida de todas vocês. Sem mais delongas, eu vou tentar aqui ser bem rápida, porque vídeo, né? Eu sei que não é legal a gente ficar muito tempo vendo vídeo, mas assim eu vou vou resumir bem aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Se depois, pós-mensagem, alguém quiser me mandar mensagem, tiver alguma dúvida, pode mandar, tá? Eu estou aqui para servi-las no que for preciso. A palavra do Senhor nos diz, eu vou ler para que a gente ganhe tempo, em Lucas, capítulo 8, versículo 22 em diante. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, os despertaram, dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? A vossa fé. E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até o vento e a água manda e lhe obedecem? Feche seus olhos para nós orarmos ao Senhor Jesus. Pai, mais uma vez, Deus, estamos diante da Tua presença, meu Pai. Jesus, muito obrigada por mais esse dia que o Senhor nos concedeste. Muito obrigada, Jesus, pelas nossas vidas, porque eu creio que se estamos ainda aqui é porque o Senhor tem um propósito a cumprir nas nossas vidas. Muito obrigada pela vida das minhas irmãs. Espírito Santo de Deus, que não seja agora eu, ó Deus, mas que o Teu Espírito venha conduzir aquilo que eu vou falar. Ó Deus, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, que eu venha conseguir passar, ó Deus, e que o Seu nome seja glorificado. Abençoe a cada uma, tome cada um em Tuas mãos, a cada mente, cada coração cativo diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãs,
Se eu pudesse dar um tema, né, o tema dessa mensagem seriam: as tempestades não podem nos parar. Imagina ali os discípulos, eu quero que você imagine comigo, os discípulos, eles estavam tendo a oportunidade, né, de andar com Jesus, de estar ao lado do Mestre, de estar aprendendo com o Senhor, e eles poderiam muito bem neste momento aqui vir essa tempestade, né? Quando veio a tempestade, eles poderiam falar: agora eu vou, eu estou preparado, né? Tá tudo certo. E às vezes acontece isso com a gente. Quantas vezes, né, nós temos tempos de cristãos, tempos na casa do Senhor, nós oramos, nós lemos a Bíblia e às vezes a gente sente como se as coisas fossem vir e a gente não, eu vou dar conta, vai dar tudo certo. O que às vezes a gente se esquece é que uma fé, para ela ser confiável, ela precisa ser testada. Eu não posso ter fé naquilo que eu já tenho. A palavra do Senhor vai nos dizer, às vezes eu vou olhar um pouquinho para baixo porque minha Bíblia está aqui, tá? Em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento. A fé é a base sólida. É algo pautado em princípios do que eu espero e do que eu creio. Então essa fé, quando a gente fala de fé, a gente só passa a entender também um pouco dessa questão de fé, do que é a fé, quando a gente vive algo que a gente tenha que colocar essa fé em prática, né? Muitas das vezes a gente tem a verdade acadêmica, vamos dizer assim, que a gente pega a palavra do Senhor, a gente lê, a gente estuda, né? A gente ouve, a gente aprende, mas muitas das vezes nós não conseguimos colocar em prática. É uma verdade acadêmica, vamos dizer assim, é uma verdade que a gente ouve, lê e não pratica. E com os discípulos aqui foi exatamente o que aconteceu. Eles tinham o privilégio, né, de andar ali com Jesus, de estarem sendo ensinados, de estarem sendo instruídos pelo próprio Jesus. Mas naquele momento a fé deles ainda era uma fé acadêmica, que era do que eles ouviam, que era do que eles aprendiam com Jesus. E às vezes, como eu disse, às vezes a gente acha assim: eu tô pronto, né? Quando vir tal coisa, eu vou passar, vai dar tudo certo. E às vezes a gente se esquece um pouco de olhar para essa questão da fé, que em algumas coisas a gente vai precisar passar por certas coisas para a gente criar uma verdade ativa, não só daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente aprende, mas de algo que a gente vai pôr em prática. Quando vierem as circunstâncias, quando vierem as situações, nós vamos pôr em prática. Isso é uma verdade ativa, isso é a fé, né, que realmente move as nossas vidas. O firme fundamento, se é um firme fundamento, é porque é uma base sólida, é algo que eu creio com todo o meu coração. Eu vou dar um exemplo para vocês, pode ser que vocês... Vamos imaginar, né, materialmente, um exemplo bem simples, uma pessoa que queira uma casa própria, mas aí essa pessoa está desempregada. Todo mundo diz: você é louca, você não vai conseguir, você está desempregada, não tem ninguém para te ajudar, como é que você vai conseguir ter uma casa própria? Então a fé é basicamente isso, é você colocar diante de Deus aquilo que você espera, né? Senhor, eu quero muito ter uma casa própria, porque eu não tenho aonde morar, mas eu não tenho condições, mas eu espero, eu creio e eu espero que eu vou alcançar. Então é uma verdade ativa, não só do que a gente lê na palavra do Senhor, mas é da gente colocar em prática perante o Senhor aquilo que nós esperamos, aquilo que nós almejamos. E essa verdade ativa, quando a gente não consegue colocar essa verdade como ativa, né, como um ato de fé mesmo, ela tende a nos paralisar, nos dar medo, assim como foi com os discípulos. Eles, por naquele momento não terem essa fé ativa, eles, quando veio a tempestade, eles se sentiram paralisados, eles se sentiram amedrontados, eles se sentiram com medo.
Então, como podemos, então, fazer para não pararmos em meio à tempestade? Tópico 1. Nós devemos entender a ordem. Jesus aqui no versículo 22, ele vai nos dizer que ele vira para os discípulos e fala assim: passemos para outra banda do lado. É uma ordem. Então nós precisamos entender a ordem que o Senhor Jesus dá a mim e dá a você. Talvez a minha ordem possa ser diferente da sua, mas o propósito talvez possa ser o mesmo, o propósito final. Então nós precisamos entender, precisamos buscar do Senhor Jesus e Jesus me mostre o que o Senhor quer, aonde o Senhor quer que eu chegue. Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Porque são vários os propósitos que Deus nos designa em meio a essa caminhada e nós precisamos entender isso. O segundo ponto aqui é obedecer. Os discípulos, eles não perguntaram, Jesus, mas para que a gente vai para lá? Eles não questionaram, não, eles obedeceram, eles entraram no barco e estavam seguindo. Então nós precisamos também obedecer a ordem que o Senhor nos dá. Se o Senhor manda você ir para tal lugar, vá. Se o Senhor, ele te deu um ministério, ele falou com você que ele vai te usar, que ele vai te levantar naquilo, faça para que você consiga alcançar o que o Senhor quer. Porque o Senhor, ele determina vários propósitos sobre a nossa vida. Só que às vezes nós queremos andar em contramão àquilo que o Senhor quer. Então nós precisamos entender a ordem e nós precisamos obedecer. Obedecer, assim como diz a palavra do Senhor, é melhor do que o sacrificar. Obedecer, eu sei que às vezes não é fácil, que dói, né? Eu sei que às vezes a gente fala, Senhor, mas aquilo não é para mim, Senhor. Ah, Senhor, mas eu não vou conseguir. Ah, Senhor, mas eu sou tímida. Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Mas nós precisamos obedecer, porque quando nós nos colocamos em posição de obediência, o Senhor faz conosco o que Ele quer. E tópico 3, nós precisamos parar de olhar para as circunstâncias e usarmos as ferramentas que nós temos. Os discípulos aqui, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, quando eles começaram, né, a seguir caminho, Jesus pega, adormece. Talvez Jesus estivesse muito cansado, não sei, mas ele adormece e logo veio essa tempestade. E os discípulos ali, o mais engraçado que eu estava pensando, que ali existiam pescadores, discípulos pescadores que eram experientes. E naquele momento da tempestade, imagina, devia ser uma tempestade muito grande, né? Vento vindo, água entrando no barco. Eles não conseguiram se lembrar do que era para eles fazer, por causa da tempestade, tamanha tempestade que estava. E nós precisamos nos lembrar das ferramentas que Deus nos deu. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos deu autoridade. Autoridade. Então nós temos essa autoridade. E é certo que as tempestades... Voltei, não sei por que o vídeo parou. Mas como eu estava dizendo, é certo que as tempestades, elas fazem parte da nossa vida cotidiana e também na nossa vida cristã. Né? Em muitos momentos nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser aprimorados. E como nós seremos aprimorados em algo que nós não passamos por aquilo? Então, as tempestades, elas fazem parte da nossa caminhada cristã. Né? Eu não vou te dizer, você vem para a igreja, você vem para Cristo, que nunca você vai viver um momento difícil. Isso não existe. O próprio Jesus nos avisou, nos alertou que nós teríamos momentos difíceis. Então as tempestades, elas vêm. Só que nós precisamos parar de olhar para as circunstâncias, focarmos, né? E lembrarmos que o Senhor Jesus nos deu ferramentas. Quais ferramentas o Senhor Jesus te deu? Talvez você já possa ter passado por alguma coisa, alguma circunstância que você aprendeu algo. E esse algo pode ser utilizado em outras vezes, né? Nós temos ferramentas, a ferramenta da oração, a ferramenta da palavra do Senhor, de ouvir aquilo que o Senhor quer, a ferramenta, né, da comunhão com o Pai. Isso tudo são ferramentas que o Senhor Jesus nos dá para que nós venhamos focar para aquilo que interessa. Então,
Nós devemos parar de olhar um pouco para as circunstâncias. Ali, vamos recapitular, os discípulos eram pescadores experientes e eles nem se lembraram na hora disso. Talvez se eles, né, se lembrassem, assim, ia falar, não, eu sou um pescador, o que eu posso fazer aqui com um barco para a gente tentar fugir dessa tempestade? Mas não, eles não conseguiram, porque os olhos deles estavam para a água que estava entrando no barco, estava para o vento que estava soprando, estava para tudo que estava acontecendo ao redor, menos para as ferramentas que eles já tinham nas mãos, que o próprio Jesus já tinha dado a eles. Então, em meio à tempestade, a nossa tendência com certeza é olhar para as dificuldades, olhar para a água que está entrando, olhar para o vento que está soprando, eu estou olhando para tudo que está acontecendo, mas meu filho, mas meu marido, e a gente se esquece das ferramentas que a gente tem. A gente se esquece que o Senhor Jesus, ele nos deu essa autoridade, a autoridade de orarmos, a autoridade de buscarmos resposta, a autoridade de sermos agentes do Senhor mesmo em meio às tempestades. Então a gente se esquece realmente, né, como seres humanos, a tempestade existem tempestades que vêm que elas nos atingem mesmo, mas nós precisamos sempre nos lembrar que nós temos ferramentas a serem usadas. E no tópico 4 eu vou deixar para você, mesmo que você já tenha usado as ferramentas que o Senhor te deu. Às vezes você fala assim, Esther, mas meus recursos já se esgotaram. Eu já não tenho mais o que fazer. Eu já orei, eu já busquei, já pedi resposta, já conversei, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Porém, eu ainda não consegui mudar a circunstância. Aí vem o tópico 4, que é o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de clamarmos por Ele. Ali os discípulos, eles estavam com a fé pequena, assim como Jesus colocou, né? Jesus pergunta, tendes pouca fé? E às vezes a gente se encontra assim, essa fé ativa que eu falei no começo, às vezes isso não está tão real dentro da gente, e a nossa fé às vezes ainda se encontra pequena, mas nesse momento, mesmo que nós tenhamos usado as poucas ferramentas que o Senhor Jesus nos deu, quando todos os recursos se esgotam, nós temos a possibilidade de clamarmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que opera. Os discípulos aqui, a palavra do Senhor nos diz no versículo 24, que eles despertaram o Senhor dizendo, mestre, mestre, estamos morrendo. E o Senhor logo se levantou. Aleluia, o Senhor Jesus é o nosso socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O salmista fala que é o socorro bem presente. Se é um socorro bem presente, é que é um socorro que a gente pode buscar por Ele, que a gente pode clamar que Ele vai estar ali, porque Ele é bem presente. Então, quando você estiver aí no seu barquinho, navegando, e que você fala, meus recursos já se esgotaram, a tempestade vai fazer com que eu pule, a tempestade vai fazer com que eu afunde. Clame ao nome do Senhor Jesus. Você pode clamar por Ele. Você pode clamar por algo novo do Senhor na sua vida. Você pode clamar por algo novo do Senhor na sua família. Você pode clamar por algo do Senhor novo no seu emprego. Basta apenas você chamar por Ele. O Senhor Jesus aqui, Ele estava dormindo, mas logo que os discípulos chamaram, Ele se levantou. Ele se levantou e repreendeu. Então, isso vem para nos mostrar que o Senhor Jesus, Ele nos escuta. E basta nós clamarmos, né, entregar tudo diante dele, falar, Senhor, eu já não tenho mais o que fazer. Que aí o Senhor, Ele vem com um recurso que só Ele tem, que é o escape que vem da mão do Senhor. E por último tópico, nós veremos o milagre acontecer. No versículo 25 vai nos dizer, e eles temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água ele manda e lhe obedece? Quem é esse? Os discípulos ali, eles passaram em meio a essa tempestade, esse vendaval, eles acharam que eles iam morrer, eles acharam que eles iam perecer, mas quando eles clamaram o nome do Senhor Jesus, eles viram o milagre acontecer. Aleluia!
Eles viram o Senhor se levantar, eles viram o Senhor Jesus repreender a fúria do mal, eles viram o Senhor Jesus repreender a tempestade, repreender o vento, repreender a água, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Amém? Então vamos recapitular os tópicos, né, que nós aprendemos nessa noite. Não estou entendendo, tá parando, mas vamos recapitular os tópicos que nós aprendemos. Então, como fazemos, então, faremos para não pararmos em meio à tempestade? Entender a ordem. 2, obedecer. 3, parar de olhar para as circunstâncias e usar as ferramentas que temos. 4, clamar por socorro, clamar por Jesus. E 5, ver o milagre acontecer. A conclusão, estamos chegando ao fim, né? Eu não quero delongar, assim como eu disse, eu já tinha um vídeo pronto, eu cheguei a gravar um vídeo, né? E eu já tinha até falado para a Lene que eu ia passar para ela, só que hoje de manhã o Espírito Santo me incomodou e eu falei, eu preciso gravar um outro vídeo. A palavra, a meditação aqui, o versículo, a história, a parábola é a mesma, né? A história é a mesma, mas o que Deus, Ele falou comigo, Ele falou de uma outra forma. Eu não sei te dizer o porquê, né? Mas eu creio que o Senhor Jesus, Ele está falando com alguém aí, né? Eu creio que o Senhor Jesus, Ele está dizendo para alguém, talvez mais de uma pessoa, que Ele é o Deus que está mesmo em meio à tempestade. Chegar do outro lado, irmãos, não é fácil, sabe? As tempestades realmente elas vão vir, elas vão tentar nos fazer parar, elas vão tentar fazer com que nós venhamos olhar para as circunstâncias, porque isso faz com que nós venhamos perder o foco, mas nós precisamos ter uma fé como verdade ativa, não só daquilo que a gente ouve, que a gente prega, que a gente fala, mas daquilo que a gente pratica. Que quando a tempestade vier, nós poderemos usar as ferramentas que o Senhor nos deu. Romanos 8, versículo 31 vai nos dizer: que diremos, pois, a essas coisas? Eu quero te perguntar, o que dirá você a essas coisas? Né? Talvez você pode falar, Esther, eu estou passando numa tempestade, esse ano foi difícil, realmente foi um ano muito difícil para todas nós, mas o Senhor Jesus, Ele te pergunta nessa noite, que diremos, pois, a essas coisas? Qual será, como que você vai se portar mediante a essas tempestades que têm chegado até você? Será que você vai ficar murmurando? Será que você vai ficar reclamando? Será que você vai se levantar com autoridade, usar as ferramentas que o Senhor te deu? Será que você vai gritar por socorro? O que será que você vai fazer? A palavra do Senhor Jesus nos pergunta, que diremos, pois, estas coisas? Mas eu quero terminar estes meus versículos que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é isso que eu deixo para você nessa noite. Se Deus é por você, nada e ninguém será contra você, porque maior é o que está conosco. Então se porte mediante essa tempestade que você está vivendo, que nós todas vivemos esse ano. Se porte, se posicione, se coloque com a autoridade que o Senhor Jesus te deu. Porque eu creio que assim como nós falamos no último tópico, no tópico 5, que nós veremos o milagre acontecer em nome de Jesus. 2021 está aí, está chegando, talvez você tenha pensado em parar, pensado em desistir, talvez você tenha falado, Esther, a água está muito forte dentro do meu barco, o vento está soprando muito forte, eu não estou dando conta, eu não estou aguentando mais, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Talvez você tenha chegado até aqui já falando que no final do ano agora você vai entregar os pontos, você não quer saber mais, você não quer fazer aquilo que o Senhor Jesus tem para você, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus, Ele me trouxe até aqui para dizer para você não desistir, porque a tempestade ela não pode te parar. Hoje o Senhor Jesus, Ele te dá a oportunidade de clamar por Ele. E eu creio que quando você clamar, o Senhor vai te atender. Quando você clamar, o Senhor vai se levantar a seu favor. Então não deixe de clamar. Hoje é essa oportunidade que o Senhor nos deu
O lago ainda é grande, o caminho ainda é grande para trilharmos e nós precisamos chegar do outro lado, porque é do outro lado que o propósito do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas. É do outro lado que nós veremos aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós não podemos parar, nós não podemos desanimar mediante as tempestades. Então eu deixo essa palavra para você. Clame ao nome do Senhor Jesus aí agora, neste momento. Apresente diante do Senhor Jesus as suas tempestades, aquilo que tem vindo para tentar tirar o teu foco. Apresente perante o Senhor Jesus, mas não pare. Eu quero te dizer e profetizar sobre a sua vida. Você não vai parar. Em nome de Jesus, você não vai parar, porque maior é o que está conosco. Deus é por você, Deus é por nós e Ele se levantará em nosso favor. Que 2021 seja um ano abençoado, que 2021 seja um ano que nós consigamos entender melhor, né, com maior amplitude o propósito que o Senhor Jesus tem para nós e que esse propósito venha se cumprir, mas para isso nós não podemos desistir, nós não podemos parar e nós não pararemos, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada, queridas, agradeço de coração e eu convido você aí, né, eu tinha pedido para a Lídia louvar um hino. Ela falou comigo que não sabia se ia dar para ela ir, mas se ela não tiver aí, se ela tiver, ela vai louvar. Se ela não tiver, eu peço que alguma das irmãs se levante em oração e que você apresente perante o Senhor tudo isso que você passou esse ano. Todas as tempestades, se você ainda tem passado por alguma luta, alguma tempestade, que você apresente perante o Senhor, que o seu socorro vem, o seu socorro se levanta nessa noite para te dar a vitória. Amém? Fiquem com Deus, o Senhor Jesus abençoe a todos, amém? Beijo.